Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa, fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não seria diferente. Está sentada à mesa comigo uma empresária de altíssimo nível que tem uma missão muito especial de cuidar do meu e do seu CPF, porque eu sempre falo aqui, antes de um CNPJ quebrar, o CPF quebrou primeiro e a gente precisa dar atenção para isso. E eu estou com uma empresária que cuida da gente nesse lugar, que está aqui para fazer com que eu e você venham performar bem para que a nossa empresa continue prosperando. Eu estou falando dela, Gabriele de Martini. Seja muito bem-vinda, minha amiga! Que honra estar aqui com você. Ai, a honra é minha receber você aqui, depois de tantas trocas em outras esferas, outros eventos que a gente tem participado juntas. Você sentar essa mesa para poder contribuir um pouco com a nossa comunidade, do que você tem feito de diferença aí na vida das empresárias. É maravilhoso, minha amiga. Seja muito bem-vinda aqui hoje, viu? Obrigada por essa oportunidade. Ai, meu amor, a oportunidade é nossa, nós que agradecemos. E eu gosto muito, Gabi, de começar o nosso podcast com uma pergunta muito clichê, que é: quem é a Gabriele CPF? Conta pra gente. A Gabriele CPF é uma mulher, esposa, filha de Deus, que gosta muito de cuidar de pessoas, desde sempre, desde antes de eu ser psicóloga. Eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas chegavam até a mim, mas Gabi, e falava, a boa ouvinte. Sim. Gosto de animais, eu tenho 3 pets, 2 cachorros, um gato e um cachorro se chama Freud, porque será, né? Imagina. Gosto de beach tênis, gosto de esporte. Quando eu era menor eu fazia natação, hoje eu faço beach tênis com o maridão, até rimou. E é essa a Gabriele CPF. Não, e a Gabi, gente, ela gosta de esportes radicais, tá? Porque, é verdade, não falei. Não. Conta um pouquinho, você gosta de um esporte radical? Eu gosto, já voei de asa delta. Já voou, a gente maravilhoso. Tem que super indico, gente, para quem tem medo de altura, se consulta comigo para perder o pânico e o medo de altura. Muito bom. Né? Mas, assim, é maravilhoso. É a sensação de ver literalmente o mundo como águia, o mundo de cima, ver o mundo numa outra amplitude, numa outra visão. Isso desse é tão jeito. Importante, né, Gabi? Muito. Que você traz para você, literalmente, uma visão de cima. Você sai daquela visão da terra ali, de problema, do que você está vivendo, e o teu olhar amplifica, o teu olhar é ver, sabe, tudo de cima. É maravilhoso. Maravilhoso, eu falo muito isso no nosso passeio de helicóptero, que inclusive a Gabi já participou. Lá também. A gente tem um passeio exclusivo das empresárias, onde a gente faz esse voo, que não é apenas um passeio, mas é trazer também esse reforço de crianças positivas, que é tão importante para que a gente venha se manter no nosso propósito, porque empreender não é fácil. Jamais. E a gente vai falar um pouco sobre isso, as dificuldades que a gente tem nesse lugar. Só que antes da gente aprofundar no mundo dos negócios, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história da Gabi, como que a Gabriele de Martini, que hoje é essa grande empresária, começou na área da psicologia. Conta pra gente essa jornada inicial aí. Bom, eu costumo dizer que a psicologia me escolheu, porque nunca na minha vida, jamais, em tempo algum, eu pensei em ser psicóloga. A minha primeira faculdade foi de administração, e aí eu comecei fazendo estágio na área financeira. Depois eu fui parar em um estágio na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos, comecei a atuar em treinamento e tinha os testes psicológicos que eu não podia aplicar porque eu não era psicóloga. E eu pensava, gente, que raio de teste é esse que eu não posso aplicar porque eu não sou psicóloga? E aí, resolvi fazer psicologia. Fui fazer a faculdade para entender, por causa de um teste, para poder fazer esse teste. E aí eu fui fazer a faculdade. Na faculdade eu vi o quanto é maior cuidar de pessoas, o quanto é transformador cuidar de pessoas fora o organizacional, poder transformar vidas. E aí eu vi realmente o meu chamado, que é deixar de trabalhar numa organização,
e aí tornar uma psicóloga clínica foi quando tudo começou. E hoje eu sou uma psicóloga. Muito bom, e tá cuidando da gente, né? Isso. E aí, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o programa, né? Você me contando um pouco dessa jornada, porque você teve vários rompantes na sua carreira, né? Uhum. Primeiro você foi para a faculdade em busca da área administrativa. Administrativa. Total. Sim. E assim, isso já era um indicador, porque eu também fui para a faculdade de administração, porque a gente já tinha uma veia empreendedora ali, algo dentro do corporativo que já Sim. queimava o nosso coração. Mas até a gente entender como vai se Qual desenrolar o caminho isso, tomar, qual o né? caminho, a gente começa a se expor nesses lugares. Então, você foi para a faculdade de administração, se formou, mas encontrou ali um amor, uma paixão pela psicologia. E quando você se forma na área da psicologia, você começa a trabalhar com o quê? Conta pra gente, pra colocar todo mundo na mesma página, como que foi esse começo? Eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade, a faculdade são de 5 anos, eu fiz em 7. E eu trabalhava já na organização, em RH e departamento pessoal também. Então, depois que eu me formei, eu comecei a atender. O pastor da minha igreja abriu as portas da igreja e eu trabalhava durante o dia e à noite eu atendia na igreja. E aí a demanda foi aumentando, até que eu vi a necessidade de abrir o meu espaço. Consegui abrir meu espaço, trabalhando durante o dia na empresa e de noite atendendo. Até que meu marido chegou para mim e falou: vem cá, você não tem mais tempo para mim? Caramba! Aquilo, sabe quando bate um soco em você? E eu falo: tá bom, entendi. Eu tenho que parar de trabalhar na organização. Afinal, o que eu quero? Não é cuidar de vidas? Mas aí tem a questão financeira. Como eu vou depender só do consultório? Como é que fica a parte financeira? Então, nisso ainda teve um tempo de amadurecimento, de eu me organizar financeiramente, até o ponto de eu pedir a demissão do meu trabalho. Eu me planejei, eu fiquei uns 6 meses ainda trabalhando, avisei na empresa, graças a Deus, uma empresa que, assim, uma empresa mais familiar, e a dona, ela super entendeu minha posição, eu fiquei ali o tempo que ela precisou, e eu também, enquanto isso, fiz uma reserva de dinheiro, porque é importante, quando você faz uma transição de carreira, você precisa ter reserva financeira, porque você não sabe como é que vai ser o teu dia de amanhã. E aí eu trabalhei esse período quando eu fui para o consultório. Esse primeiro consultório foi dentro de um clube no Grajaú. Caramba! Que tinha uma área ali, até uma amiga, né, minha, que ela me chamou, ela era da parte estética, ela falou: Gabi, vem pra cá, vamos fazer essa área da saúde aqui no clube. E nessa época não era o boom de rede social, não tinha nada disso, as coisas estavam muito começando, época de Facebook, iniciando. Mas então eu ia no boca a boca, eu no clube, eu falava lá com as empresárias, eu falava com as mães das crianças, e eu falava: olha, usava o jaleco para as pessoas verem diferença de quem é aquela mulher de jaleco dentro de um clube ali. E eu comecei ali a divulgar meu trabalho nos colégios ao redor ali do bairro, eu comecei a divulgar meu trabalho, fazer parcerias, e assim que eu fui surgindo como psicóloga e fazendo a minha transição de carreira, até que eu fiquei só no consultório. E aí, nesse primeiro momento, você atendeu muitas crianças. Sim. E aí, conta pra gente esse processo. Você ficou uma jornada atendendo as crianças, depois você começou a falar assim, não é tanto isso aqui ainda, até você chegar hoje onde você está. Uhum. Como é que foi esse momento, o gatilho para você entender que era sim a psicologia, mas era para mulheres empresárias? Uhum. Eu comecei atendendo crianças, que no primeiro momento eu não queria atender crianças, eu queria atender adolescente e adulto, até que em um sonho eu me vi criança com desenho de jardim, né, aqueles desenhos, aqueles papéis lá, aquelas pinturas. Eu falei: opa, vou atender criança. E aí minha carreira começou assim, atendendo criança. E nesse tempo, né, que lá se vão mais de 10 anos aí de atendimento, eu comecei a perceber o quanto as mães, essas mulheres e empresárias precisam de saúde mental. E aí eu comecei a perceber a importância de atender as mulheres, as mães dessas crianças, porque essas mães, essas mulheres, que muitas são empresárias, com dificuldade no relacionamento, dificuldade em lidar com os filhos, dificuldade em lidar com o trabalho. Porque a mãe, ela é aquela mulher que fica balançando o pratinho o tempo inteiro.
É aquela mulher, como é que eu dou conta de cuidar do filho, como é que eu dou conta de cuidar do meu marido, como é que eu dou conta de cuidar do meu trabalho. E elas são esgotadas emocionalmente. E aí eu vi esse caminho e essa importância de começar a atender essas mulheres. Do quanto as mulheres são sedentas de saúde mental, porque as mulheres são sobrecarregadas. Mulheres empresárias, de uma forma em geral, elas são sobrecarregadas e precisam de ajuda, precisam de um apoio emocional, porque elas se veem muito culpadas. A mãe se vê muito culpada por conta, meu filho fez isso, fez aquilo, eu sou culpada, meu marido agiu de tal maneira, meu marido não faz isso, eu que tenho que dar conta de tudo. E a mulher vive muito sobrecarregada, e principalmente as empresárias, que além de tudo trabalha, né? Trabalham com uma responsabilidade muito grande, né? Porque é diferente quando você tem o trabalho, CLT e tudo mais, e assim, Sim. tá tudo bem. Então, Teu dinheirinho tá lá no final do mês. Só que é uma pressão muito grande empreender, cara. E aí você tem toda essa pressão acima do normal, ainda mãe, esposa e tudo mais, e ela, que ela se deixa por último, em último lugar. Então você começou a perceber isso através do atendimento com as crianças, que a maioria das mães daquelas crianças eram empresárias. Sim. E você às vezes via que você estava até cuidando do filho, mas a causa era outra, era mais profunda. O problema daquela criança, às vezes, estar passando aquilo, estava ligado a uma disfunção de tempo, de rotina, de comportamento da mãe, do pai. Total. Caramba. E aí, agora, você, nessa jornada, começou a trabalhar com mulheres, com empresárias. Quais foram, assim, as principais queixas que você começou a ouvir dessas mulheres quando elas chegavam no consultório para falar com você? Eu dou o meu melhor no meu trabalho. Mas chego em casa, eu ainda tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que cuidar da casa. E eu estou muito sobrecarregada. Eu não aguento mais, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, no trabalho eu performo muito bem, mas chego em casa, eu performo pessimamente mal, porque eu não consigo dar conta. Eu não consigo fazer isso tudo. E o que eu falo para essas mulheres é: você não vai dar conta de tudo, porque você não é perfeita. A mulher chega para mim geralmente com aquela ideia, não, porque eu preciso, não é nem preciso, eu faço essa mudança de pensamento. Eu tenho o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que performar, eu tenho que acontecer, eu tenho que fazer em casa, no trabalho, no marido, não sei o quê. Sabe aquela mulher maravilhosa, a Mulher Maravilha, que todo mundo fala, você é uma Mulher Maravilha, uma guerreira. Por muito tempo isso passou a ser sinal de elogio, mas hoje a gente vê que isso não é elogio, isso é sobrecarga. Isso é o quê? Isso gera burnout, isso gera dependência do trabalho, dependência de várias coisas, que isso não flui bem, isso não é bom. Então, cadê essa mulher hoje que não se cuida e não se olha, é sempre cuidando dos outros, é sempre cuidando de tudo e ela está largada. Então, essa mulher chega no meu consultório com uma ansiedade absurda, por muitas vezes depressiva. Sabe, na depressão, a depressão, por muitas vezes, você olha para essa mulher e você não vê que ela está depressiva, porque ela está sorrindo para todo mundo. Ela está ali linda, maravilhosa, plena, está performando. Mas chega em casa, quando tira... Sabe quando você tira a maquiagem, fica aquela coisa toda borrada? Né? E você tem que tirar... É essa mulher quando chega em casa. Essa mulher que chora, essa mulher que fala: eu tô cansada de ter uma máscara o tempo inteiro, o dia inteiro, e ninguém sabe o que eu tô vivendo e o que eu tô passando. Essa mulher que fica ali desesperada porque não tem ninguém para compartilhar o que está sentindo e o que está passando dentro dela. É aquela mulher que está com uma crise de ansiedade, de pânico, que na hora que chega em casa, tipo, eu não aguento mais. Eu tô ali que não tenho um acolhimento. Eu posso estar dentro da minha casa com meu marido e com meus filhos, mas eu tô sozinha. Eu não tenho ninguém para me ouvir, porque eles estão na vidinha deles, ou então estão no celular, mas eu tô aqui na cozinha chorando, fazendo a comida, porque ninguém me ouve. Nossa. São essas mulheres que chegam para mim. E aí eu trabalho com elas falando o quê? Mas você não tem que dar conta. Você não tem obrigação. Onde está escrito que você tem obrigação de? Você não tem, você precisa fazer. Entende a diferença? Quando eu te digo você tem obrigação de, o que você sente, Larissa? É pesado, né? Pesado. Quando eu te digo você precisa fazer, o que você sente? É diferente, eu preciso fazer, mas não necessariamente tem que ser eu, né? É isso. E quando você precisa, você pode delegar. As mulheres empresárias também têm muita dificuldade de delegar.
porque eu sou perfeita, porque eu que tenho que fazer, porque tem que estar tudo no meu controle. E que, na verdade, a gente não controla nada. É verdade. A gente não controla nada. O exemplo é do nosso podcast, que estava marcado para um dia, deu um problema aqui no prédio e a gente está fazendo outro dia. Você teve controle sobre isso? Eu tive. A gente não tem, a gente acha que controla. Então, a gente se organiza, a gente se planeja, mas controlar a gente não controla nada. Então, esse tipo de mulher empresária que chega para mim, devastada emocionalmente, que chega à noite, tira a máscara, que fica de desespero e eu tô ali para entender, para acolher, para trabalhar a ansiedade, para trabalhar a depressão, para trabalhar um possível burnout. Cara, isso tudo que você falou é muito forte. Eu já me vi nesse lugar, né? Antes de... Eu vi seu olhinho brilhando aí. Eu já me vi muito nesse lugar. Antes de ter a maturidade que hoje eu tenho, como mulher, como empresária, também já busquei muito ajuda, porque a gente tem dificuldade de entender que a gente precisa de ajuda. E eu fiquei justamente nesse processo tipo, não preciso de ajuda, esse aqui é o que tem que dar conta. Uhum. É eu que tenho que fazer, tipo, vou pedir ajuda, se é uma coisa que é uma responsabilidade minha. Mas eu não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda, não. Isso é uma obrigação minha, por quê? Eu tenho que dar conta, não posso. Até interessante que até uma vergonha batia em mim, de tipo, como que eu não tem como, a coisa não encaixava. Sentia uma vergonha de não conseguir dar conta do básico da minha casa, porque eu empreendo. Não, eu tenho que dar conta, todo mundo dá. Por que eu não vou dar? Mas aí, quando você começa a entender que não é sobre isso, aí você tem uma cura. Então, assim, nesse processo, eu engordei muito. Nesse processo, eu me isolei. Então, eu comecei a perceber que eu tava indo pra um caminho que não era muito interessante. Falei, nossa, não, calma aí. Isso aqui não tá legal. E aí, eu comecei a pegar leve comigo. Porque a nossa maior inimiga somos nós. Porque não era ninguém que falava pra mim, você tem que fazer. O meu marido não falava isso pra mim. Meu marido super entendia tudo. Todo mundo entendia tudo. Era eu que não conseguia me respeitar. Você que se cobrava. Era uma coisa terrível. Eu não tenho filhos. Então, eu não tinha ainda esse peso. Mas era na minha mente que eu queria botar uma perfeição de super mulher incrível, da mulher que eu maravilha. tinha que dar conta. E aí, gente, quando eu entendi que não era sobre isso, como foi importante. Dá um alívio, né? Ai, gente, aí a gente começa a realmente performar melhor em todas as áreas da nossa vida, porque a gente simplesmente entende que tá tudo bem. Sim. Não dá conta e tá tudo não bem, fiz hoje, eu faço amanhã. Eu não fiz hoje, eu faço amanhã. Muitas mulheres chegam para mim e falam, não, mas é minha casa, né, que você tá falando, minha casa é isso, aquilo. Eu falo, gente, olha só, vou compartilhar com você. Às vezes eu lavo a minha roupa, a roupa fica presa no varal uma semana, eu vou tirar no outro final de semana. E tudo bem, gente. Se a roupa ficou lá, lava de novo, não tem problema. Porque você vai estar acabada, cansada, e a roupa vai ficar aí. Gabi, então sobre isso eu tô lembrando. Eu tô lembrando das cenas de eu botando a roupa pra lavar e eu não conseguindo tempo pra estender. Deus é lindo demais. Assim, caraca, cara, eu não consegui estender uma roupa. Não, vou chegar hoje. Mas vou chegar tarde. Eu vou, nem que seja 1h da manhã. Tava eu lá me sobrecarregando por não entender que, cara, descansa. Pede uma ajuda. É isso. Vai pedir, né? Contrata alguém pra te ajudar. É isso. Até isso é difícil. Porque não é sobre, poxa, eu não posso investir. Eu não posso na minha mente. É isso. Não posso pedir ajuda, não. Isso é eu que tenho que fazer. Meu esposo. O que meu esposo vai pensar de mim se eu tiver que estar pedindo ajuda pra uma pessoa cuidar da minha casa? Era difícil aceitar esse lugar. E, cara, isso é uma cura, realmente. Você tem que falar mais disso. E é o lugar que vem do julgamento. O que o outro vai pensar sobre mim? Não, e o outro não tá nem não aí, tá tipo nem assim, aí. Tá de boa. Sim. Cara, eu tô super entendendo isso aí que você tá falando. Eu não encrenco com você. E era uma coisa minha. E por muitas vezes, as mulheres, né, chegam lá no consultório empresárias. Eu tô até como empresária nesse lugar agora. Caramba. Dela dizer que tem que ser perfeita, que tem que fazer, que tem que acontecer. E olha para a história dela, a mãe é assim. Ela foi criada com uma mãe que, não, mas você não pode brincar, você tem que tomar conta dos seus irmãos, porque você é a filha mais velha, você tem que arrumar a casa, você tem que cuidar, você tem que fazer, você, quando sair do colégio, você vai vir para casa, você não vai brincar, porque eu tenho seu irmão, porque tem a casa, e a mãe ia trabalhar. Então, ela que tinha que tomar conta da casa.
E aos prantos ela falava: Gabriele, como eu queria brincar, como a minha infância foi perdida, porque a minha mãe mandava eu tomar conta da casa, de fazer as coisas. E ela chora no consultório hoje falando: gente, que bom que eu me libertei disso. Hoje ela é empresária do ramo de bolo, de doce. Ela ainda vive, né, com essa questão com a mãe. E eu estou explicando para ela, voltando à questão do medo do julgamento, essa mãe também tem um medo muito grande de ser julgada pela família. Se ela não trabalhar, como é que os outros vão pensar? Como assim? Eu não trabalho? Que eu tô o quê? Só estou querendo descansar? E a mãe dela não descansa, a mãe dela trabalha o tempo inteiro, literalmente. Meu Deus. E eu estou mostrando para essa empresária que trabalhar não são todos os dias. Você tem que tirar um dia para você. Como é que você quer performar bem se você não tira um tempo para você? Isso. Você cuida dos outros o quê? Através do seu bolo, do seu salgado, do seu biscoitinho, lá das guloseimas que ela faz. É o seu amor que você põe no seu trabalho. Mas e o amor para você? Onde está o seu autocuidado, o seu amor próprio? Não, porque o que os outros vão pensar se eu não trabalhar? Ela vem com essas crenças. Então, essas raízes emocionais são muito dessa família onde ela é construída. Então, hoje eu chego para ela e falo: por que você não diz não para sua mãe? Porque ela convive muito, a mãe ainda vai muito na casa dela, tudo, e quando ela vê sentada no sofá, porque ela já trabalhou um dia inteiro fazendo doce, essa mãe chega para ela e fala: por que você está sentada? Você não vai continuar trabalhando? E hoje ela entende: não, mãe, eu preciso. A dizer o não, ela não sabia dizer o não para essa mãe. E isso, quando você não diz o não para uma pessoa, isso demanda em todas as áreas da sua vida. Ao ponto dela não conseguir dizer não para um pedido que ela já estava assoberbada, e ela dizia assim para pegar mais um trabalho, e que ela não conseguia dar conta. Então hoje ela aprendeu a dizer não para a mãe, principalmente, e falar: não, mãe, eu preciso descansar, o ócio é super produtivo também. O ócio tá aqui, ó, sem fazer nada no meu sofá, deixa eu ficar quietinho aqui, descansar. A meta hoje é o quê? Fazer nada. Fazer nada. O ócio é produtivo também, deixa eu ficar aqui, vendo série, vendo um filme, ou não fazer nada. Eu já trabalhei a semana inteira, eu não tô, desculpa a expressão, de vagabundagem, eu tô aqui descansando. E hoje ela aprende a dizer não, hoje ela aprende a falar para essa mãe: mãe, é importante me cuidar também, estou fazendo terapia, estou me cuidando. E hoje eu vejo essa mulher sem o medo do julgamento, que o tanto que essa mãe botou na cabeça dela que se ela não performar bem, os outros vão falar o que dela. Então, é o ser perfeito, é o medo do julgamento, é o dizer não. Isso está muito na crença das mulheres e empresárias. Porque descansar e se cuidar é errado. Sim, e sabe, enquanto você tá falando aí, eu tô lembrando dessa Vera Larissa, e é muito legal porque eu tô aqui como prova social. Então você que já passou por isso, vai pegando esses ganchos aqui, se você já tá passando, na verdade, você que tá passando por isso, vai pegando esses ganchos, porque não é saudável esse lugar. Enquanto você tá falando, eu tô lembrando que eu me sabotava de não achar que eu podia descansar, e o sentimento também era de vergonha nesse lugar. Eu achava assim: como é que pode eu não estar fazendo nada? Era uma coisa muito louca, uma conversa assim na minha cabeça. Porque tem que produzir o tempo inteiro. Não, eu não posso. Cara, eu me sentia mal o dia que eu acordava tarde. Tipo, quando acontecia um dia na semana que eu acordei um pouco mais tarde, quando eu ficava doente. Eu ficava estressada porque eu fiquei doente. E eu ficava: não, mas eu vou trabalhar assim mesmo. Meu marido tá aqui de prova. Eu não respeitava o meu corpo que tava pedindo socorro. Help me. O corpo vem e te para. Ele vem, eu só parava assim. E aí não, mas eu não, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vai ter que parar. E aí eu só parava nesse lugar. Espontânea pressão. E aí eu ficava numa briga interna, porque eu não queria parar, mas eu tive que parar, e aquela coisa. Cara, e a gente não tem que estar nesse lugar. Não tem que, é isso. Não tem que estar nesse lugar. Então, né, toda essa coisa da empresária de sucesso, essa comunidade, esse movimento, vem muito também para trazer essa consciência. É muito importante você estar aqui hoje, minha amiga, falando sobre isso. Que bom, porque fico feliz. É a bandeira também que eu levanto. Porque eu já sofri nesse lugar. E ter sucesso não é isso. Não é a qualquer custo. De maneira nenhuma. Não é a custo da minha vida. Nenhuma. Na verdade, o empreender, o ter o sucesso com isso é para que ele te sirva, para que você tenha liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira e possa fazer a diferença na vida das pessoas. E que você, sim, não é fácil, vai ter os momentos, tem um período que às vezes a gente sangra um pouco mais, sim, mas você não pode ficar escravo do seu próprio negócio. Afinal, você tem um negócio para quê? Para você se libertar.
Quando eu saí do CLT, eu me vi tão liberta, podendo trabalhar, eu ser a minha própria dona do meu negócio, eu poder ter o meu horário, eu poder atender os pacientes no horário que eu quero. Gente, isso é muito libertador. E não fazer disso uma prisão. Eu trabalhando com saúde mental, como eu vou me colocar nesse lugar de prisão? Não pode. Não tem como. A gente não pode se Não colocar. pode. Então eu tenho um dia que eu tiro para poder me cuidar, para poder resolver meus problemas, para eu poder ter aquele tempinho do não fazer nada, de Muito acordar bom. tarde, de ver a sessão da tarde. Gente, eu preciso desse dia na minha semana. E os outros dias eu atendo. Isso é fundamental para poder recarregar as energias. É Senão a gente não fundamental. aguenta. A É gente fundamental. pifa. E aí tem um público aqui, Gabi, muito forte de especialistas, que são as profissionais, né? Advogado, contadora, outras psicólogas, terapeutas. Então é um público que, o que eu percebo, né? Que acontece, e aí você pode trazer luz nesse lugar para elas. Que elas acabam entrando nesse lugar de colapsar ou quase colapsar sem querer, porque é um tipo de operação que elas não têm uma equipe, ela não tem uma empresa robusta. É ela, e às vezes uma secretária e o atendimento, e o consultório, o escritório, e é cliente, e ela tem que fazer tudo. Então, elas acabam entrando nesse lugar porque o modelo de negócio acaba levando elas para isso. Então, quais são os sintomas ou o alerta que você pode trazer para elas que, se você tá muito assim, dá uma atenção que você pode estar sobrecarregado por não estar delegando, não estar estruturando. Porque é falsamente essa sensação de que a empresária que é especialista não precisa estruturar como empresa. Precisa sim. Só que às vezes ela tá travada numa crença que não se vê nesse lugar, por isso ela não estrutura. Sim. Então, traz pra gente um pouco da tua visão das mulheres que você já atendeu nesse lugar, que não conseguem delegar, não conseguem crescer e estão sobrecarregadas com várias funções que não eram para elas estarem desempenhando ali. O que eu destaco muito forte é o perfeccionismo. Sempre vem uma empresária sendo perfeccionista, porque tem que ser tudo perfeito. Sempre vem com o discurso, não, mas eu não sou boa o possível. Eu não sou o suficiente o possível. Ou seja, você não é suficiente, ainda tem o possível. Olha quanta carga, né, vem em cima dessa fala. Então é um perfeccionismo, é uma ansiedade absurda que vem com essas empresárias. É um cansaço mental absurdo, e com isso vem a disfunção cognitiva, que é o quê? A falta de memória, atenção, concentração também, porque às vezes, nossa, eu tenho que fazer isso, isso e isso, depois chega, não lembro, o que eu tenho que fazer? Não lembro, porque é tanta coisa dentro da mente, dentro do coração, que já foi, já se perdeu. Então, quando você se perceber, né, empresária, quando você se perceber cansada, esgotada emocionalmente, fisicamente, ansiedade aqui, coração palpitando, às vezes o coração, você tá sentadinha ali bonitinha, mas o coração tá é uma ansiedade louca e absurda, um cansaço mental, às vezes uma tristeza que você não sabe de onde vem, que você não entende o porquê dessa tristeza profunda, porque eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer tudo. Então, o perfeccionismo é a principal causa dessas empresárias estarem assim, dessas causas, né? Sim, de não conseguirem, né, delegar e tudo mais. E é real. E o perfeccionismo, ele é tão forte porque ele bate em duas questões. Ela não se valoriza porque ela acha que ela não é boa. Então, ela se cobra num nível de uma régua que ela nunca vai conseguir alcançar aquele nível de satisfação. Então, já é ruim para ela com ela. E é ruim também porque ela não se acha boa, mas ela também acha que ninguém é bom o suficiente quanto ela. Então, ela também não contrata. Ao bom o suficiente. Cara, viu? isso é terrível. Ao bom o suficiente. Por isso que a mulher, isso principalmente a mulher, os homens são diferentes. Mas a mulher é o que eu falei no início, é o ter que dar conta e ser boa o suficiente. Você não tem que ser só boa, você tem que ser boa o suficiente. Tem que ser além dos 100, tem que ser 200, 300. E todo justamente, mundo é 100, mas com o perfeccionista tem que ser 200, 1000%. É isso aí. E é o que você falou, a mulher não consegue fazer aquilo ali tudo. Então ela se cobra. Imagina, você vai colocando cobrança, como é que fica as tuas costas? Né?
Se cobra, se cobra, se cobra, se cobra, se cobra. E olha o peso. Você carregando o mundo nas costas. E onde você está nisso tudo? Aí se cobra, talvez por muita insegurança, que geralmente o perfeccionismo esconde muita insegurança. Então a pessoa se blinda ali, tendo que ser perfeita. Pode ter sido igual essa empresária, que eu te falei que já tem essas crenças nela, mas tem uma insegurança absurda também. Então ela se cobra porque tem que ser perfeita. Para evitar um cenário onde alguém bote defeito em alguma situação. Para evitar o erro, medo do julgamento. Então ela não pode errar. E olha o E aí, quanto normalmente, isso tem raiz onde? Porque se temos muitas empresárias assim, onde que você acredita que, na sua análise clínica ali, normalmente essa causa ela tá atrelada lá na infância, tá atrelado no relacionamento com a mãe, com o pai? Existe um padrão ali que você consiga trazer pra gente, pra ela falar assim, "Ah, eu passei por isso. Eu acho que foi ali." geralmente isso está lá na infância, isso é construído na infância. Ou por uma mãe que te rejeite. Vou incluir mãe e pai, tá? Não vou botar só as mães, não, senão daqui a pouco as mães vão me bater aqui. Não, os pais. Eu tenho casos também de pais, de certas falas do pai falando assim, né, para a criança. Mas sendo rejeição ou superproteção. Na rejeição, você não vale nada. Você tirou 8, não, eu quero 10. Né, quando eu falei que eu atendi as crianças, o pai fala muito isso, não é a mãe. A mãe é aquela mulher mais acolhedora, mas não, tá bom, meu filho, você vai estudar. O pai, não, você tirou 8, você tem que ser 10. Eu quero você aluno 10. Olha o quanto isso repercute na cabeça de uma criança. Então, poxa, 8 é uma média maravilhosa, gente. Tem que ser 10, então eu não sou boa o suficiente. E vem aquela mãe também falando, não, você não cozinha bem não, deixa que eu faço. E limpar a casa, você nunca faz nada do meu jeito, você nunca faz nada do jeito que eu quero, deixa eu fazer, você não faz nada bom o suficiente. Então isso começa lá atrás, né, quando é criança. E aí vai repercutindo na adolescência, até na fase adulta. Então, essas raízes emocionais, elas são construídas lá atrás. E com a superproteção, é quando chega assim, não, deixa que eu faço, porque eu quero que você fique lá no seu cantinho, lá, fica lá, deixa que eu faço, deixa eu te proteger disso. Mas aí a criança pergunta, mas por que ela não quer que eu faça? Ela não está entendendo que é superproteção. Mas por que mamãe não quer que eu faça? Será que ela acha que eu sou burra? Será que ela acha que eu não sei fazer? Mas a mãe ali na consciência dela ela tá me protegendo. Aliás, eu estou protegendo essa criança. Então, ou numa rejeição, numa superproteção, vai criar uma raiz emocional de quê? Que eu não sirvo para nada. Nossa, isso é terrível, isso é forte demais. E aí a pessoa que se sente assim, nunca vai ter dificuldade de confiar, vai ter dificuldade de delegar. Tem a insegurança. Caramba, é verdade. Como que eu vou delegar? Como que eu vou fazer se eu sou insegura e o que vão falar de mim? Porque minha mãe ou meu pai falavam que eu não sei fazer as coisas direito. Porque minha mãe ou meu pai falavam que eu não sabia fazer do jeito que eles queriam. Eu tinha que aprender a ser perfeita para poder eles me amarem. Entende a profundidade disso? Se eu não performar, olha a performance aí desde criança. Se eu não performar como os meus pais querem, então eles não me amam. Olha o tipo de pensamento, a gente fala na TCC, que é a abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso é um pensamento o quê? Catastrófico, que é o quê? Se eu não fizer isso, eu não faço aquilo. Então, eu não sou boa, eu sou péssima, eu sou ruim, eu sou a pior filha, eu sou a pior mãe, eu sou a pior mulher do mundo. Gera um pensamento de catástrofe nessa pessoa. Então, tudo ruim vai acontecer comigo. Então, eu tenho que ser perfeita para encobrir essa catástrofe. Nossa, olha isso, mulherada, que profundo, hein? Que profundo, e alguns pontos aqui, já tô aqui, ai meu Deus, eu tenho que dar uma atenção aqui em algumas coisas, porque a gente sempre tem algum lugar sempre pra tratar, Sim, né? sim. E a gente tem que estar sempre atenta e se colocar nesse lugar de ouvir, de buscar ajuda, de estar atenta e ouvindo profissionais como a Gabi, que tá aqui falando pra gente, Lari, olha, geralmente nesse lugar é isso aqui, dá uma atenção. Então a gente começa a se investigar, começa a Sim. ver o que tá ali que não é legal, que a gente tem que tirar. Isso é muito legal, porque quando você bate no perfeccionismo, eu brinquei até num outro programa que a gente fez aqui, que tem
Sabe aquele defeito que a gente acha que é qualidade? Igual quando vai chegar no processo seletivo. Sim. Aí você não quer contar os seus defeitos. Não, eu sou perfeccionista. Mas eu acho isso muito bom, porque nos detalhes eu vejo tudo. Minha perfeição deixa eu ver tudo. O problema é no outro lado, meu amor. Onde é que você tá deixando a desejar? Muito bom isso. Porque cai algumas fichas, né? E aí, Gabi, pensando mais, né? Gabi, podemos ir nesse tom? Gabi, Lari, tom leve. Claro. É isso, Gabi, porque é nesse lugar que a gente tem que se colocar, né? E eu quero trazer aqui esse tom para que vocês possam entender que isso é tão importante quanto a linha do DRE, saber se você tá com lucro, se você não tá. A gente tem que se colocar nesse lugar porque não vai existir empresa se você não estiver bem. Não vai existir casamento se você não estiver bem. É muito profundo isso, gente. Sim, porque não, pode falar, vai. Quando você fala de perfeccionismo, isso vai para todas as áreas da sua vida. Sim. Você tem que ser perfeita no trabalho, perfeita no casamento, perfeita como mãe, perfeita em tudo. Então, como essa mulher, como essa empresária carrega tanta coisa na vida? E aí, um ponto, não vai ser perfeita. Aceita que dói menos, você vai falhar. É isso. Você já tá falhando em algum lugar e aceita, é isso, e tá tudo bem. E é tão mais leve aceitar, Poxa, né? nossa, quando eu aceitei, eu falei, cara, tão mais leve. É tão normal, você também faz isso. É maravilhoso. Por isso que a gente tem que achar o nosso bando, né, Gabi? Porque isso. a gente, quando encontra a nossa tribo, a gente começa a falar assim, ai, você também esquece a roupa, deixa no dia seguinte, não dá pra estender. A psicóloga também sofre essas coisas, gente. Gabi, muito bom. Eu pego, deixa a roupa lá, gente. A roupa fica e eu vou. Não é verdade? A casa fica. Eu falo isso muito para meus pacientes. Para de ficar limpando. Calma, gente, não é. Calma, você tem que arrumar a casa, não é isso? Sim. Mas chega lá a empresária que fica limpando a sujeirinha da janela no teto. Eu falo, gente, o teto você vai morrer, você vai passar mal, a casa vai ficar aí. Qual a finalidade disso? Você vai deixar de viver, e aí? E sabe uma coisa também? Se cobrar errado, né? Porque muitas das vezes a gente tá querendo se comparar com nossa mãe, ou com alguém da família, ou amiga, que, cara, tem um outro estilo de vida. Sim. Eu, pelo menos, um dos gatilhos ruins é que eu me comparava à casa de algumas amigas que eram impecáveis e tudo mais, mas você ia ver, ela trabalhava até às 18, e aí de segunda a sexta, e, cara, a minha rotina era outra, então, assim, não tem que me comparar nesse lugar. Então, acho que a comparação é ruim também, acaba dando gatilhos errados, né? Com certeza. E qual é o modelo de empresária saudável dentro de uma normalidade, Gabi, que você pode trazer para elas? Olha, vocês têm que entender que é assim, é assado, é normal. Tranquiliza a gente aqui, por favor. Pode falar para essa câmera. Empresárias, mulheres maravilhosas, é preciso entender que você, como a Lari falou, já deu spoiler, que você não é perfeita mesmo. Que você é uma mulher, principalmente você é um ser humano com falhas. Assume que você tem falhas, que você não é perfeita e trabalhar essas falhas para que elas sejam a seu favor. Então, se você pensa que é perfeita, você não é perfeita. Mas você pode buscar o quê? Melhorar, você pode buscar um processo, você pode buscar ser uma mulher melhor, mas não perfeita. Você pode buscar autocuidado, buscar se autoconhecer, buscar fazer terapia para você poder se entender, você conhecer que lugar é esse que te impõe tanta sobrecarga, que lugar é esse que você tem que demonstrar que você tem que produzir o tempo inteiro. Então, o autoconhecimento é fundamental. Tirar um tempo para você é uma forma de você performar também. Tirar um tempo de cuidado, tirar um tempo com a sua família, tirar um tempo sem rede social, tirar um tempo sem celular. Mas eu não vou postar, eu não vou isso. Gente, não. Né? Voltando quando eu entendi as crianças, às vezes os pais chegavam assim, meus filhos não saem do telefone. Aí eu perguntava, e você? E para a mãe também, e você? Quanto tempo vocês ficam no telefone? Então, sai do telefone, vai ter um tempo de qualidade com a sua família. Seja, né, um tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, um tempo de qualidade com você mesma, que é o principal. Um tempo de qualidade com a sua presença. Mas eu encontro isso muito também. As mulheres não conseguem ficar sozinhas. Sempre tem que ter alguém perto. E aí eu explico a diferença entre solidão e solitude.
que é uma grande diferença. Solidão é quando você está ali desesperada, sozinha, está com um problema e você quer ter alguém ali para te dar um apoio, um carinho, um aconchego, um abraço. Agora, solitude é você se amar e estar ali naquele lugar que fala, ai gente, que delícia, eu estar aqui, eu comigo mesma, eu estar ali fazendo as minhas coisas, fazendo algo por mim. Isso é solitude. Né? Eu tenho até um caso recente de uma empresária que ela tem um filho, ela é separada, e ela está buscando outros namorados, outros encontros. Eu falo, calma, você precisa de um tempo sozinha, você não precisa de homem para ser feliz. Você precisa de um tempo com você primeiro, para depois você conseguir encontrar esse lugar. Então ela não conseguia nem ficar sozinha. Quando o filho passava o final de semana com o pai, ela ficava, Gabriele, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, porque minha vida é só trabalho, 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 cuidar do meu filho, eu não sei o que fazer. Eu falo, vai ver uma série. Vai respirar, vai para uma praia, vai para um cinema sozinha, vai para um shopping almoçar sozinha. Ela não conseguia fazer nada disso. Então, até o fato de você ir para um cinema, ver uma série, vai no teatro, faça coisas sozinha, resgatar essa mulher que tem dentro de você que por muitas vezes se perdeu por conta das demandas da vida. É isso, meninas. Nossa, quando eu vivi esse processo há uns 3 anos atrás, de entender o que era solitude, nossa, foi libertador para mim também, porque Deus me colocou nesse processo. Foi um período que eu fiquei muito em casa, a gente estava trabalhando muito de casa, então meu trabalho não era muito externo, né? Então era em casa, atendendo os clientes e tudo mais, e aquilo era novo para mim, e eu falava assim, meu Deus, que coisa estranha, ficar em casa o dia inteiro. E ali eu fui estudar um pouco sobre isso, por que eu não estava bem, né, confortável naquele lugar, o que tinha? O que estava acontecendo com a Larissa? E eu fui entender que eu estava com um problema rejeitando a mim mesma. Eu não queria, não aguentava a minha própria companhia. Eu falei, não, então não, vamos mudar isso aqui, porque eu me amo. E aí eu tive um processo muito forte de identidade, né? Um encontro com Deus ali, ativando a minha identidade. Foi maravilhoso. E de lá pra cá, eu evoluí muito como indivíduo, sabe? Assim, como mulher, como pessoa. Sim. E eu sou muito a favor disso tudo que você está falando. Acredito demais e como é necessário. Porque quando a gente não tem conhecimento disso, a gente fica num limbo, numa coisa assim, sim, sabe? Porque vai chegar nesse momento. Se não tem autoconhecimento, não tem ali papai do céu também, que é algo que a gente acredita. Com certeza. Não tem. Vai chegar um momento que você sozinha, na força do seu braço, não vai. E aí precisa de uma ajuda. E aí, pra quem tá nos ouvindo, que está se identificando, precisa te encontrar, minha amiga. Deixa o seu @ aqui, seu Instagram, onde as pessoas te encontram, como que elas podem, enfim, fazer algum processo, uma sessão com você ali pra poder te conhecer. Então, pode falar aqui pra elas, onde elas vão te encontrar pra pedir ajuda. E peçam, meninas. Meu @ é gabrielemartini.pc. Vocês podem mandar mensagem lá que vão me encontrar. Posso deixar o número do meu telefone? Pode. Então, DDD 21 988390575. Vou repetir, falar bem pausadamente para vocês gravarem meu telefone. 21 988390575. É meu contato no Instagram também, para vocês procurarem ajuda. Para você, empresária, mulher, que se sente nesse lugar sem identidade, se sente sobrecarregada, se sente com ansiedade, com depressão, eu estou aqui para te ajudar, para trazer esse autoconhecimento. A Lari falou uma palavra muito importante, que é identidade. Talvez você esteja perdida, sem saber que lugar é esse, onde foi parar essa identidade dessa mulher, né? Você que está nesse lugar do limbo. Então, estou aqui para te ajudar, para te dar esse autoconhecimento, trazer esse amor próprio, te colocar nesse lugar que você se perdeu. Ai, gente, é sobre isso. Muito obrigada, Gabi, por tudo que você entregou aqui. Eu que agradeço. A gente vai fazer outros programas, outros episódios, pegando temas pra gente discursar aqui sobre um tema específico. Sim. Vamos falar sobre isso. Talvez até trazer empresárias, outras pra sentarem na cadeira, pra poder ter essa troca. Porque eu tava te falando, né? Sim. Olha, eu deixava a roupa também. Ai, meu Deus, eu ficava louca com isso. E aí outra, nossa, e a louça? Ai, Jesus, a gente ter esse bate-papo que vai curar aquelas
que estão assistindo. Então, depois a gente vai botar esse projeto pra frente, tá? Com certeza. Então, vamos aqui na câmera do meio. Quero agradecer vocês que estavam nos assistindo até agora. Quem não me conhece, né, a audiência aqui da Gabi, que veio ver o nosso programa. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou mentora de posicionamento estratégico e vendas para empresárias e especialistas que às vezes estão perdidas, não sabem se posicionar e querem um ambiente certo para isso. O Empresário de Sucesso não é apenas um podcast, é uma comunidade. Sim. Onde a gente se ajuda, onde você também vai ter ali suporte nos seus negócios, vai encontrar a Gabi e outras profissionais incríveis que vão também te ajudar para você não empreender sozinhos, porque são vários pratos aí que a gente tem que equilibrar. Então, você que está aqui pela primeira vez, eu te aguardo no próximo episódio. E é isso, até a próxima. Vem com a gente, é o próximo Empresários de Sucesso Podcast. Taca aqui, Gabi. É isso. É isso, um beijo e até a próxima.